Olá, meus queridos e queridas do segundo ano do ensino médio aqui da nossa querida Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Primeiro, gostaria de pedir desculpas, que era para eu ter postado essa aula ontem, mas pelas demandas eu não consegui dar conta de postar ontem. Peço desculpas, mas aqui está e tem um prazo aí, um longo prazo para vocês realizarem uma tarefa que irá valer 2,5 pontos para a terceira nota do primeiro bimestre. Então nós já temos com essa 3 atividades. Então daqui a 15 dias, quando nós nos encontrarmos novamente, nós iremos fazer a última atividade do bimestre, ok? E vamos dar continuidade ainda dentro das questões relacionadas à mídia, à comunicação. Vocês realizaram e estão realizando uma atividade sobre a mídia também, a comunicação de massa, a indústria cultural, esse fenômeno que se expandiu e que a sociologia tem lançado olhares nessa perspectiva. E vamos que vamos! Então, na primeira discussão, gente, que o livro apresenta, no capítulo 16, ele vai apresentar, na verdade não é a primeira, é um pouco mais na frente, mas eu coloquei logo em relação a se pensar esse modelo de programa que recém terminou e que ainda tem consequências sociais, ainda tem muita gente aí que conseguiu muitos seguidores na internet, tem pessoas que ainda estão no processo de cancelamento tentando se recuperar, né? Então esse programa também é importante enfatizar que ele não é uma criação. Nossa, a Globo criou o Big Brother. Não, o Big Brother ele já é bem antigo, né? E esse livro, inclusive, eu comprei para ler, eu espero ler quando tiver um tempo. Eu comprei, já está com uns 2 meses e eu não consegui ainda entrar nele para ler, mas eu vou conseguir. E aí esse George Orwell, que é um pseudônimo, não é o nome dele mesmo, o nome dele mesmo do autor Eric Arthur Blair, que é um inglês, né? Ele produziu esse 1984 e produziu também Revolução dos Bichos. São 2 livros muito interessantes. Ele foi escrito em 1944, né? Publicado em 49. Ou, aliás, em 44. Foi 44. E aí, gente, é interessante porque nesse livro ele apresenta uma visão futura, né? Claro que é ficção, então ele pensa numa realidade futura, por isso que 1984. Então tem aí toda uma série de anos à frente daquele momento que ele escreveu. E aí nesse livro, o Estado impõe um regime extremamente totalitário para a sociedade. Tem também um filme que vocês podem, né, acessar e tem fácil no YouTube. Agora eu acho que é dublado. Mas é bem interessante, quem tiver interesse, é bem interessante você enxergar isso. E aí é uma origem, né? Apesar dos inventores do Big Brother, que foi na Holanda, lá em 99, não concordar que a criação do Big Brother, do reality show, foi uma criação inspirada pelo 1984, mas quando a gente vê ambos, tem muita semelhança, né? E aí o Estado, dentro desse livro, o Estado impõe uma vigilância total, né? O Big Brother, né, o grande brother que é representado nesse livro, né, um sujeito, né, que é governo, que tem uma vigilância aí. O grande irmão tem uma vigilância imposta por um partido político, onde ninguém escapa de seu poder. Então em todas as casas, dentro, no interior das casas, tem câmaras, na rua tem câmera, no bar tem câmera, e eles, né, o grande irmão fica vigiando tudo aquilo que vai acontecendo. É bem bacana, e dentro dessa narrativa tem também um romance aí rolando. E aí no Brasil, né, desde 2000, acho que o primeiro Big Brother foi em 2000. Nós estamos, começou em 2000 e aí estamos aí na edição 2021, a última que nós tivemos hoje. E aí reality show, que na verdade é um show, tem um espacinho aí, um show da realidade. Então apresenta-se a realidade, né, de algumas pessoas selecionadas, colocam dentro de uma casa com, né, dezenas de câmeras, vigiados 24 horas, e aí extrapola a privacidade, extrapola, né, aquilo que as pessoas são, numa convivência ali que é muito estranho você passar, né, 3 meses aí dentro de uma casa com pessoas que até então você não conhecia. Então você vai construir laços, você vai apresentar quem você é, às vezes você vai apresentar uma figura que você não é. Enfim, são várias
São vários olhares, diversos olhares a respeito daqueles que estão participando ali. Né? O BBB não é invenção da Globo, eu já disse isso. Né? Foi criado em 1999 na Holanda por John de Mol. E aí, né, surge, o Brasil faz essa adaptação e foi um sucesso. Né? Eu já falei isso em alguma das aulas, mas o Big Brother, ele tanto tem muita audiência, como ele tem uma série de investimentos das empresas do mercado muito forte, e é o que faz acontecer. 1,5 milhão não é nada para o que essas empresas investem no Big Brother. Né? Elas devem investir muito caro para aquela marca aparecer ali, e esse 1,5 milhão é fichinha diante desse total de investimentos. E aí tem um reality show, essa charge apresenta um reality show também, né? Que reality show é um show da realidade. E aí tem essa figura aí de uma família, né? Uma mãe, não sei se vocês dá para vocês perceberem, mas tem uma mãe aí segurando 2 filhos, tem gente pedindo esmola nos carros e tem um cenário de pobreza. Né? E aí a criança diz, mas mãe, onde é que eles esconderam as câmeras? O reality show da realidade, apesar de ser uma discussão também que a gente vai entrar daqui a pouco, todos os lugares têm câmera, mas a realidade que tem dentro do Big Brother, com piscina, com festas, com comida, com bebida, não é a realidade que nós temos na sociedade. Na sociedade, aí nós temos uma elevada taxa de pessoas vivendo em miséria, nós temos problemas sociais de violência, nós temos fome, nós temos uma série de problemas sociais que esse sim, né, a apresentação da realidade, o show da realidade nua e crua, do jeito que ela é. Essa sim a realidade que a sociologia se preocupa e que nós devemos nos preocupar para sermos mais felizes diante dessa sociedade tão cheia de problemas. E aí, né, isso que eu falei anteriormente, a sociedade hoje está toda sendo vigiada. Né? E nessa vigilância, gente, existe uma mistura entre o público e o privado. Onde você chega, se você vai na padaria, você vai no supermercado, se você está no trânsito, se você está... inclusive nas ruas, às vezes tem casas que tem câmeras, vizinhos tem câmeras. Existe um crescimento elevadíssimo, claro, muito influenciado pelas questões de segurança. Né? A mola propulsora foi, nós vivemos em uma sociedade aqui no Brasil muito violenta. Então, a utilização da câmera inibe as ações de violência, seja ela violência física e tal, seja ela também a violência que tem no trânsito, que provoca acidente e imprudência no trânsito. Eu considero um ato de violência, porque você provoca o acidente e aí você pode, né, fazer vítimas fatais. Então, as câmeras, né, a gente vive em uma sociedade vigiada também. A gente às vezes nem percebe, naturaliza e deixa passar, mas onde nós estamos, na maioria das vezes, tem alguém nos olhando. E aí quando acontece uma coisa, aí é que os órgãos policiais principalmente, e às vezes já cai na internet logo. Aí quando vem, tem uma câmera ali. Ainda bem, porque aí facilita na identificação daqueles infratores. Mas é um processo que tem evoluído, né, que tem modificado as relações sociais a partir dessa vigilância que nós temos. E aí nós entramos, né, em outro tema, as mídias e as salas de aula no século XXI. Né, os meios de comunicação de massa, com certeza, gente. É interessante a gente visualizar que ele deu um boom, ele modificou todas as nossas relações, né, o acesso das pessoas, primeiro ao rádio, depois à televisão, e aí, a partir de 70 e 80, tivemos aí uma elevada taxa de pessoas que tiveram acesso ao computador, e agora, em 2021, nós temos ainda um crescimento maior de pessoas que têm acesso à internet e ao sujeito revolucionário da tecnologia, o celular. O celular, muitas das vezes, inclusive nesse processo de aulas remotas, ele tem substituído o computador. Muitos de vocês não têm computador, alguns têm, mas muitos não têm, estão fazendo suas tarefas desafiadamente pelo celular. Né? Então ele tem ocupado um espaço dentro dessa dinâmica de mudanças nas relações sociais, mas também tem influenciado nas mudanças dentro da sala de aula. Né? Isso é importante também vocês destacarem. E aí nós temos uma diversidade de fontes de conhecimento. Hoje, né, a gente está discutindo aqui a questão da comunicação de massa, a questão da mídia. Se você colocar no YouTube, você terá muitas aulas. Se você colocar no Google, vocês terão acesso a diversos artigos de revistas, discussões, debates. Então,
nós tivemos com a internet uma revolução de acesso à fonte de conhecimento, né? E isso é bom, né? Isso é muito bom porque tem, né, onde você pesquisar. É diferente de antigamente, que para você realizar uma pesquisa sobre um assunto, você teria que ir procurar uma biblioteca, teria que achar um livro, de repente aquele livro não tem naquela biblioteca, né? Já imaginou, já parou para refletir como era antigamente para a gente fazer uma pesquisa, né? De repente nós queremos fazer uma pesquisa sobre os clássicos, aí na década de 70. Se não tinha internet, 50 não tinha internet, não tinha acesso à internet, né? Só tínhamos o livro. O livro impresso era aquilo mais importante. E hoje não, hoje nós já temos internet, temos vídeos, temos uma infinidade de acesso a esses conhecimentos. E isso com certeza foi um ato que revolucionou a educação de uma forma geral, revolucionou a sala de aula, né? E nessa imagem nós podemos ver, só para exemplificar, que várias tarefas que até então eram realizadas sem internet, hoje nós conseguimos realizar a partir da utilização da internet. E as aulas à distância é um exemplo disso. E aí eu trouxe alguns números, né, para a gente visualizar aqui esse avanço da internet. De 2008 para 2014, nós tivemos aí uma elevação de domicílios com acesso à internet. Hoje tornou até um bem necessário e fundamental. Hoje eu não sei se principalmente essa geração atual, se elas conseguem, não sei se existe alguém que ainda consegue viver sem internet, não tem internet, mas às vezes não tem em casa, mas consegue ir de um vizinho, consegue ir em uma praça, consegue, enfim, as formas de acesso podem mudar de um indivíduo para o outro, mas, né, a maioria de vocês tem acesso à internet. É tanto que nós estamos aqui tendo uma aula que precisa de acesso à internet, você precisa acessar o SIGEDUC, você precisa, né, todo o processo depende da internet. Quando a internet para, nossa vida, né, a nossa vida não para, porque a vida continua, mas a nossa vida sente uma falta. Pessoas que dependem mais ou menos, né? Pessoas que dependem mais da comunicação, pessoas que, né, dependem, né, do jogo também. Então, 32,3 milhões de domicílios com acesso à internet. E isso vem crescendo cada vez mais. De 2014 para 2021, nós tivemos um aumento ainda maior em relação a essas curvas. E aí o total, né, acumulado de celulares pós e pré-pagos, né? Esse gráfico aí apresenta uma curva ascendente e crescendo, que cresceu rapidamente. Se nós pegarmos de início de 2000, né, e aí 2004, quando a maioria de vocês, né, estavam nascendo aí, quem tem 17 anos, que nasceu em 2004, 2003, tem acompanhado, vocês já nasceram, gente, com essa curva aí, ó, bastante elevada. Então vocês já nasceram, quando vocês abriram os olhos, já tinham celular, e quando vocês começaram a falar, quando vocês começaram a escola, quando vocês chegaram agora no ensino médio, aí ele já está aí totalmente disseminado. Pode até ter aí, né, salas que todo mundo tem, mas hoje, claro que eu não quero dizer aqui que as questões sociais de classe, as questões econômicas, elas desapareceram também, não. Existem ainda as questões econômicas que podem viabilizar, nem todas as famílias têm celulares para todas as pessoas, né? Existem famílias que têm um celular, né? Eu já escutei relato de alguns alunos que o celular é da mãe ou do pai, mas é também para ele fazer as atividades, porque ele não tem o celular, né? Então nós temos ainda questões a serem superadas, mas a tendência é que com o decorrer, né, da evolução, do decorrer da vida, todos os membros da família passarão, se ainda não tem, passarão a ter celular, porque passou a ser uma necessidade. E aí o mundo virtual, né, o mundo das redes sociais, o mundo que a gente vive, colocou diversas mudanças, né? E aí a sociologia, não sei se vocês lembram
do ano passado, do primeiro, vocês estudavam o primeiro ano, que um dos primeiros assuntos era a socialização. Nós vimos a socialização primária e a socialização secundária. Então, algo que foi alterado dentro dessa dinâmica das mídias da comunicação de massa, sem dúvida, foi o processo de socialização, né, entre os indivíduos. As redes sociais, como o Facebook, Twitter e o WhatsApp, são exemplos de como a comunicação se estabelece nas novas relações humanas que se estabelecem. No entanto, existe sempre o lado positivo e negativo destas formas de comunicação, né? O que você pensa a respeito? Isso para sua reflexão. Essas redes sociais são novos agentes de socialização. Através do WhatsApp você pode socializar. Você pode, através do Facebook, do Instagram, de repente você pode encontrar uma pessoa, quando você estiver na idade de namorar, começar um relacionamento de pessoas que vocês conheceram pela internet. Isso é o ápice da socialização, né? Então a internet, os grupos de WhatsApp, os grupos... Agora o Telegram está chegando aí também, né, com mais ferramentas do que o WhatsApp. E também, gente, à medida que tem pontos positivos, né, as redes sociais também, se você não souber lidar com essa situação, pode gerar pontos negativos. E aí eu coloquei aqui em cima, né, e é bem da realidade de vocês, muitos de vocês eu vejo relatando, convidando, né, apresentando o Free Fire. E há uns 2 anos atrás, eu acho 3 anos... Acho que uns 3 anos atrás, ou 2 anos, eu não sei exatamente, quando eu vi em alguma das avaliações alguém citou o Free Fire e eu não sabia do que se tratava. Até ainda hoje eu não sei jogar, não sou muito adepto dos jogos digitais, mas eu sei que ele está muito presente na vida de vocês. E aí, cara, o que é que tem de negativo nisso? Jogar é negativo? Não, jogar pode ter sim pontos positivos, né? Alguns desses jogos são em inglês, você pode aperfeiçoar o seu inglês. Não deixa de ser um processo de socialização, porque à medida que o jogo é online, você está em sua casa, mas você parece que está se socializando com pessoas, né, distantes. Se nós estivéssemos em sala de aula, talvez eu soubesse mais sobre o Free Fire, que vocês iriam relatar como é que funciona essa organização. Eu particularmente não sei como é que vocês se socializam, né? O que eu apresento aqui é o processo de socialização. Esse de você... jogar com outro, ou com outros, ou coletivamente. Isso é sim socialização. Mas o que é que tem de negativo? Quando você não organiza sua disciplina, né, então você mistura aí tempo de jogo e tempo de escola, né? Aí o jogo, né, por ser mais, muitas das vezes mais prazeroso do que as aulas, né? As aulas é algo que você tem que fazer, né? Já o jogo você faz por prazer. Esse grande desafio das escolas é tornar a educação como prazer. E aí, o ponto negativo é quando você se perde, você foca muito no jogo e não consegue acompanhar as aulas. Principalmente essas aulas aqui, remotas. E aí, finalizando essa discussão, eu vou colocar para vocês a tarefa com 3 questões. Por que os novos instrumentos de mídia, como a internet, são novos agentes de socialização? Acabei de falar disso. 2. Explique o papel dos meios de comunicação nas relações sociais do século XXI. Essas 2 são subjetivas, vocês irão colocar aí suas palavras fundamentadas dentro de aspectos, né? Puxem para a questão da sociologia, o material que tem no livro de vocês. E tem uma terceira questão que é aí subjetiva. Eu coloquei aqui, mas eu irei mandar o arquivo para vocês no livro, né? Nós já temos aí 18 minutos de aula, para não ficar muito longo, eu não vou ler todas as alternativas e explicar. Mas tem uma imagem, tem um enunciado e tem as alternativas, né? Falando sobre a amizade simétrica e assimétrica. E aí tem os conceitos de amizade simétrica e assimétrica e a questão quer saber, né, relacionado a essas 2 questões. Beleza? É isso. É isso o que nós temos para hoje. Tenham todos aí uma ótima semana, fiquem todos na positividade, se cuide bastante, cuide de você e cuide também da família e das pessoas que estão ao redor de sua casa, ok? Valeu, até a próxima oportunidade.